Nesta videoaula, vamos finalizar a parte de operação de caldeiras, falando aí sobre os procedimentos de emergência em caldeiras. Vamos verificar as causas, né, como evitar e como proceder para cada uma das situações que vamos abordar. Deixamos claros que alguns dos procedimentos que o operador de caldeira deverá executar serão em situações de emergência. E ressaltamos que esses procedimentos estão baseados em recomendações de diversos fabricantes e também em observações práticas do dia a dia. Lembramos que as recomendações e procedimentos informados no manual de operação da sua caldeira devem prevalecer sobre qualquer outra orientação fornecida, inclusive neste treinamento, porque o fabricante da sua caldeira realmente é a autoridade máxima, né, em relação a todo o projeto, todo o funcionamento e a sequência de operações. Okay? Então, vamos iniciar aí por vazamento de água ou vapor. Então, vazamento de água ou vapor, quais seriam as causas, né? Poderíamos ter sede das válvulas danificadas ou emperradas, junta de tampa ou flanges mal colocadas, tubo furado ou rachado, superaquecimento seguido de resfriamento rápido, soltando os tubos dos espelhos. Como evitar? Inspecionar periodicamente as válvulas e fazer a manutenção. Jamais deixar faltar água na caldeira. Manter um tratamento de água adequado à caldeira. E medir periodicamente o feixe tubular. Okay? Como proceder? Se o vazamento for nos tubos ou espelho, fazer imediatamente o procedimento de parada da caldeira para fazer a manutenção. Se for em válvulas, flange ou tampa, avaliar a intensidade e decidir por uma parada imediata ou parada programada. No caso da queima, nós podemos ter retrocesso da chama. Então, uma chama, gente, ela pode ser descrita como uma zona de reação que ela se move em relação ao gás, ou seja, a chama ela tem uma velocidade de queima, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma velocidade da mistura do gás, ar e gás. Aqui está mostrando aqui, poderia ser um tubo, né? Um tubo lança-chamas do queimador. Então, eu tenho aqui a velocidade da mistura do gás mais o ar, nesse sentido. Muito bem. Aqui nós temos a chama e, representando aqui a seta em vermelho, nós temos a velocidade da queima desse combustível. Então, vocês reparem que enquanto a mistura vem com uma velocidade da esquerda para a direita, a velocidade da chama, ela ocorre no sentido contrário. Então, nós temos aqui um balanceamento entre a mistura, a velocidade da mistura e a velocidade da chama. Muito bem. A chama, ela é o quê? Uma reação do tipo exotérmica, que libera energia térmica, né? Outra coisa, quando se fala na estabilidade da chama, ressaltamos que a chama é estabilizada apenas entre certos limites de velocidade de escoamento dentro do tubo. Então, se a velocidade dos gases for muito baixa, a chama ela entra para dentro aqui do tubo e percorre essa mistura aqui até ela se apagar, né? Porque chega um momento que já não tem mais o ar, né? Então, e nem tem o gás. Ela vai queimando. Isso nós chamamos de retrocesso. As consequências são o superaquecimento e a elevação da pressão no interior dos queimadores. Algumas vezes, o retrocesso também ele é caracterizado por um pequeno estampido, né? Sei, quem já trabalhou com maçarico
de acetileno, oxiacetileno, já viu, na hora que você está acendendo o maçarico, muitas vezes você está regulando aqui a velocidade da mistura, abrindo o acetileno, abrindo o oxigênio, você inicia a chama e de repente ela dá um estalo e apaga. O que é isso? Um retrocesso. Tá? E na caldeira isso aí pode acontecer. Tá? O retrocesso ele pode acontecer. Tá? Causas. Vazamento no sistema de alimentação de gás. Claro, que vai reduzir aí a vazão de gás. Entupimento da chaminé, que vai reduzir também o fluxo, né, natural dos gases de combustão e vai prejudicar aí a queima. Falhas de ignição, falhas ou parada repentina dos ventiladores, que também, né, injetam o ar nos queimadores. Falha do operador de caldeiras quanto à operação do início de acendimento da caldeira. E também tem aí a tentativa de reacender o queimador, né, que pode ser operação normal, né, ou em manual. Okay? Então, tudo isso aqui são possíveis causas do retrocesso. Okay? Como evitar? Não se deve permitir o acúmulo de gás na fornalha. As válvulas devem estar vedando bem. Nunca tente acender o queimador manualmente. Okay? E seguir corretamente as instruções contidas no manual de operação do queimador. Tá? Então, para que não tenha um retrocesso, é importante que você tenha as pressões de alimentação correta do gás, né, as válvulas funcionando bem, e sim, o queimador também em perfeitas condições, né, inclusive na parte da ignição. Okay? E, finalmente, seguir as instruções que estão no manual do queimador. Okay, gente? No caso de um retrocesso, como proceder? Bom, nós temos que desligar imediatamente o queimador. Tá? Interromper o suprimento de combustível, verificar se a caldeira sofreu algum dano, se houve algum estouro, algum dano interno, e aí chamar a manutenção. Procurar determinar a causa da explosão. Se você tiver certeza que a caldeira não foi danificada, promover então a ventilação da fornalha, aproximadamente por 10 minutos, para que os gases sejam expelidos para fora. Tente reacender a caldeira. Se o queimador desligar em segurança e você não conseguir acendê-lo após a terceira tentativa, interromper esta operação, procurar determinar o defeito. Caso não consiga, encontre, então, chame um técnico especializado em combustão. Isso aqui é uma situação de alto risco. Já houve vários casos de, inclusive, pessoas gabaritadas tentarem acender uma caldeira e devido a um defeito não indeterminado, né, que não foi encontrado, simplesmente houve uma explosão causando graves acidentes. Okay? Nível de água abaixo do limite mínimo. Causas: defeito no sistema de controle automático de nível. Claro, você pode ter aqui, por exemplo, o sensor de nível lá que já não está mais indicando esse nível. Né? Posso ter um relé da bomba lá que já não está funcionando, né? Não está partindo a bomba. Válvula de retenção do sistema de alimentação de água com defeito. Falta de água no reservatório, no tanque de condensado. Pode acontecer. Descuido do operador, defeito elétrico ou mecânico na bomba de alimentação, aí já é um problema da bomba, né? Pode ter queimado, pode estar com as fases invertidas. Filtro da linha de sucção da bomba é entupido. Também não vai conseguir mandar água para a caldeira. Aquecimento excessivo da água de alimentação, prejudicando o funcionamento da bomba. Bom, se você tem a água muito aquecida, muitas vezes a bomba pode começar a cavitar. A cavitação ela ocorre quando parte da água que está sendo succionada pela bomba, ela vaporiza. Vaporiza devido a um aquecimento excessivo. Então, isso aí tem que ser corrigido, pode ser um problema de projeto, né, da própria bomba, ou o problema mesmo da temperatura que subiu de forma excessiva, e aí prejudicou a bomba. Isso aqui, gente, é relativamente fácil de identificar, porque faz um barulho incrível, né?
vibração, parece que tem areia dentro da tubulação de água. Então, isso aqui dá para você identificar quando ela está cavitando. Sede das válvulas danificadas ou emperradas. Okay. Como evitar? Drenar o visor de nível e a garrafa que contém os eletrodos, pelo menos uma vez por dia. Verificar constantemente o reservatório de água, né, ou o tanque de condensado. Maior atenção do operador no controle visual do nível. Realizar a manutenção preventiva corretiva do sistema de alimentação de água, que envolve, né, os sensores, etc. Quando você for realizar a descarga de fundo, jamais deixe a água desaparecer do visor de nível. Quando se faz a descarga de fundo, normalmente você tem aí uma queda no nível de água da caldeira. Então, procure monitorar olhando o visor de nível para que você não perca o nível da caldeira. O problema de você perder o nível da caldeira é que depois você não sabe identificar se não tem água ou está cheio de água. E aí você perde aquela marcação, né, da interface da água e vapor. Fazer a manutenção preventiva corretiva do sistema elétrico. Nível de água abaixo do limite mínimo. Como proceder? Coloque a chave do queimador na posição desligada. Feche imediatamente a válvula de saída de vapor da caldeira, evitando-se que saia mais vapor e diminua ainda mais o nível de água. Se a água ainda é visível no nível de vidro, no visor, né, acione o controle manual da bomba, fazendo com que se restabeleça o nível normal. Se a bomba não funcionar, utilize a bomba de reserva ou o injetor. O injetor de água funciona com vapor. Alguns sistemas, né, de caldeira utilizam bomba de reserva, turbobombas, bombas movimentadas com vapor também. Isso acontece muito em usinas de açúcar e álcool. Okay? Se a água não for visível no nível de vidro, ou seja, no indicador de nível, não reponha a água. Por quê? Porque, como você não sabe se esse nível está muito baixo ou não, pode ser que os tubos tenham superaquecido, né, por falta de água, e aí quando você injeta a água novamente, a caldeira pode vir a explodir, devido à intensidade muito grande da troca de energia que vai aquecer essa água, e a água vai expandir rapidamente e explode a caldeira. Então, se a água não for visível, não reponha a água. Tá? Alivie a pressão usando a válvula de segurança. Deixe a caldeira esfriar, pois do contrário a água pode causar sérios danos à caldeira, choque térmico e explosões. Alguns procedimentos às vezes envolvem até jogar ar, né? Quando a caldeira está muito quente, muito aquecida, injetar, deixar o ar puro esfriar a caldeira. Aí é uma coisa a ser vista de acordo com o manual da sua caldeira. No caso anterior e após o resfriamento da caldeira, deve-se realizar uma inspeção minuciosa a fim de que se possa identificar os danos causados. O motivo que ocasionou a falta de água deve ser identificado e corrigido antes de se voltar a completar o nível da caldeira. Né? Verificar o nível de instrumentação, o sistema de instrumentação elétrica. Aqui vocês estão vendo um injetor de água que funciona a vapor. Isso aí ele é utilizado sempre que você, por exemplo, tiver uma falta de energia, a bomba elétrica, ou então a bomba elétrica tem algum tipo de problema, não está bombeando. Então você pode recompor o nível da caldeira utilizando esse injetor manual. Okay? Basicamente ele tem aqui uma entrada de vapor. Esse vapor passa através de um ventule em alta velocidade, okay, gente? E arrasta a água junto para dentro da caldeira. É um sistema bem simples, okay? Também deve ser alvo aí de inspeção, né, de manutenção, todos os cuidados. Nível de água acima do limite máximo. Causas: defeito no sistema de controle automático de nível, né, que simplesmente não desliga a bomba. Às vezes ele pode
tem um problema, né, seja no sensor de nível, seja num relé, alguma coisa, deixou a bomba ligada. Descuido do operador, bomba em modo de controle manual ligada, aí já é operação. Ou ainda um defeito elétrico na bomba de alimentação. Como evitar? Drenar o sistema de controle de nível pelo menos uma vez por dia. Maior atenção do operador, manutenção preventiva ou corretiva frequente do sistema elétrico da bomba. Como proceder? Desligar ou interromper imediatamente a alimentação de água. Certificar que o nível está alto, muitas caldeiras foram perdidas devido a este engano. Às vezes o nível se você observar o indicador de nível, se ele tiver com nível muito alto, você não vai conseguir ver a interface. Se o nível estiver muito baixo, também você não vai conseguir ver a interface da água com o vapor. Então aqui pode haver um erro de avaliação, tem que tomar cuidado. Tá? O que se recomenda é que você tenha mais algum outro sensor de nível, transmissor, indicador, para que você possa também confrontar, né, o nível que está ali no indicador. Né? Isso também seria interessante. Efetuar a descarga de fundo até que o nível normal seja restabelecido. Informar imediatamente ao departamento de manutenção o fato ocorrido. 5. A pressão de vapor aumenta acima da PMTA, mas a válvula de segurança não abre. Bom, isso aí pode acontecer quando a válvula de segurança ela está emperrada. Muitas vezes a válvula não é testada, não é aberta constantemente e fica muito tempo fechada. Às vezes a sede, né, cola em relação ao anel de vedação. Então, a válvula muitas vezes também pode ter um problema de desalinhamento interno, enfim. E ainda podemos ter também uma situação que a calibração da válvula de segurança está incorreta. Então, se ela estiver calibrada com a pressão acima da PMTA, também não vai abrir. Né? Ou quando ela abrir, querer abrir, a caldeira já foi embora. Já houve um dano aí considerável. Entupimento na conexão de entrada da válvula. Isso aqui também pode prejudicar a abertura da válvula. Como evitar? Nunca mexa na regulagem da válvula de segurança sem autorização prévia do responsável, né, do técnico responsável por este equipamento, ou até mesmo pelo fabricante. Né? Às vezes, o próprio fabricante tem assistência técnica para verificar a válvula. Semanalmente, testar a válvula puxando a alavanca manual, a pressão de operação. É aqui para que você tenha certeza que a válvula não está emperrada. Né? Como proceder? Desligue o queimador e retire a pressão da caldeira. Providencie a retirada da válvula imediatamente para revisão e calibração. Bom, aqui, gente, a NR13 fala que é um risco grave e iminente a falta da válvula de segurança. E uma válvula de segurança que não abre é como se ela não existisse. Né? Então, nesse caso, nós temos que realmente parar a caldeira, né? Retirar a válvula para fazer a revisão, calibração e reparo. Okay? Tem jeito. Inspecionar a conexão de fixação da válvula. 6. A válvula de segurança abre, mas a pressão do vapor continua a aumentar. Bom, esse aqui é um caso típico, que quando a válvula está subdimensionada, né? Pode acontecer. Um erro de projeto, né? E só tem um jeito, vai ter que recalcular a válvula, refazer os cálculos, e se for constatado, vai ter que ser trocada a válvula. Né? Ou, às vezes, o orifício dela também, dependendo do modelo de válvula, do fabricante, pode ser trocado o orifício, depende. Outra coisa, as partes deslizantes da válvula apresentam agarramento, devido à formação de asperezas nas superfícies metálicas do conjunto interno de haste, guia e suporte do disco. Então, internamente, você tem lá a movimentação da haste, né, e do suporte do disco. E se houver asperezas, danos, né, riscos, ranhuras, sujeiras, etc., ela não vai conseguir abrir, né, ou vai ter uma abertura parcial. Né?
E se ela abrir parcialmente, é claro que não vai conseguir dar vazão de projeto e a pressão vai continuar subindo. Ok, gente? Aqui também temos a válvula de segurança inadequada para operar com caldeiras. Ou seja, para caldeira, nós temos que ter válvula de segurança código ASME1. Ela tem que atender o código ASME1, que estabelece que a válvula tem que abrir 100% com uma sobrepressão de 3%. Então, aqui também não tem negociação. Se essa válvula for ASME8, por exemplo, que é para processo, ela não pode estar instalada numa caldeira. Até porque a sobrepressão dela de abertura máxima seria de 10%. Então, ela só ia chegar a 100% de abertura quando a sobrepressão tivesse 10% a mais, e não 3%, como é exigido do ASME1. Okay? Então está aqui a válvula, um desenho esquemático. Aqui vocês têm a haste, aqui eu tenho o disco, aqui tem a guia, essa parte aqui em vermelho a guia, o suporte do disco. Então, aqui está justamente o ponto onde você tem um contato metal muito elevado. E pode ocorrer agarramentos e até mesmo emperrar a válvula. Né? Então, a solução é fazer a inspeção, fazer a manutenção, limpeza, etc. Como evitar, né? Semanalmente testar a válvula puxando a alavanca manual. Solicitar ao departamento de engenharia que verifique dimensionamento e especificação da válvula de segurança. Como proceder? Desligar o queimador, solicitar abertura para reparo e calibração da válvula de segurança ao setor responsável. Falta de energia elétrica, normalmente queda de energia, interrupção de fornecimento da rede elétrica. É aconselhável que você, operador, tenha aí uma lanterna com as pilhas em bom estado, para você poder se movimentar e tomar as providências necessárias. Feche imediatamente a válvula principal da saída de vapor. Observar a pressão indicada no manômetro da caldeira, verificando se as válvulas de segurança abrem na pressão máxima de trabalho admissível ou abaixo. Toda caldeira deve ter iluminação de emergência. Enquanto a caldeira estiver parada, não se deve realizar descarga de fundo. Se a caldeira possuir dispositivos tais como injetor, a mesma poderá ser alimentada manualmente. Não esqueça de observar o nível da água. Então, mesmo sem energia, você tem como manter o nível. Né? E não se deve realizar descarga de fundo, claro, para você não perder o nível da caldeira, diminuir e expor os tubos ficarem expostos ao calor, que a caldeira está quente ainda. Né? Então, temos que manter o nível dela, okay? Até para proteger as tubulações e partes internas. Incêndios. Causas: ignição de gás acumulado na fornalha, pulverizadores entupidos, vazamentos ocasionados por válvulas de conexões, vazamentos na tubulação de gás, saturação do ambiente da causa de caldeiras por gases combustíveis e curto-circuito em geral. Anota: a casa de caldeira deve ter sensores de gás. Okay, gente? Como evitar, né, os incêndios? Evite vazamentos de gás, tomando cuidado de conservar o local de trabalho limpo. Solicite imediatamente serviço de manutenção quando for verificado qualquer tipo de vazamento. Não dá para trabalhar com vazamento de gás, né? Ainda que você tenha uma ventilação boa no ambiente. Não usar lâmpadas desprotegidas nem equipamentos que possam centelhar, né? Ou seja, equipamentos que emitam um calor localizado, né? Ou faísca, que pode gerar um incêndio dentro da casa de caldeira. Ter extintores de incêndio na casa de caldeiras e ter treinamento em prevenção e combate a incêndio. Como proceder? Chamar ajuda antes de iniciar o combate ao incêndio. O fogo deve ser imediatamente abafado usando extintores de CO2 ou espuma química. Resfrie cuidadosamente as partes em contato com o gás para impedir reignição. Okay? Aí realmente é bom pedir ajuda, nada melhor do que chamar os bombeiros para te ajudar. Inspeções. Após uma emergência em que uma caldeira sofreu danos, ela deve ser submetida a uma inspeção extraordinária.
Por exemplo, sempre que for feita a manutenção com soldagem nas partes que sofrem pressão, deverá ser feito um novo teste hidrostático. Todas as inspeções devem ser registradas no livro de registro de segurança, assinadas pelo inspetor, pelo engenheiro, né, e pelo operador que acompanha a inspeção. Isso aí é muito importante. Por hora, então, ficamos por aqui e até a próxima disciplina, né? Será agora tratamento de água. Obrigado.